Olá pessoal, olá a todos e todas. Eu sou a professora Manuela Roland. Eu deixei para gravar esse vídeo para vocês justamente aqui do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. Vou mostrar um pouco. Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, onde está começando, a 7ª sessão de negociação do Tratado Internacional sobre Empresas e Direitos Humanos, um dos principais processos, referentes à agenda de direitos humanos em empresas, que vai ser objeto também de estudo da disciplina de ênfase, que eu leciono na Faculdade de Direito da UFJF sobre, que nós chamamos no OMA, no Centro de Direitos Humanos em Empresas, mas é chamado de Empresas e Direitos Humanos nas Nações Unidas. E é um processo que começou na década de 70, com o discurso do então presidente do Chile, Salvador Allende, na Assembleia Geral das Nações Unidas, acusando a possibilidade, inclusive, de estar sendo armado um golpe contra ele, promovido por uma empresa transnacional, no caso a AT&T, que era uma empresa de telecomunicações. Isso foi comprovado no ano seguinte, quando realmente ocorreu o golpe de Estado no Chile. O presidente Salvador Allende foi assassinado e ele havia acusado que justamente não havia nenhum tipo de aparato internacional à altura da influência que as empresas transnacionais poderiam exercer sobre os estados, não apenas sobre o seu aspecto econômico, mas também sobre o tecido democrático desses estados. E aí as Nações Unidas começaram justamente a tratar esse tema na década de 70. Então, nós vamos analisar, no decorrer da disciplina, como nós fazemos, de direitos humanos em empresas, todos esses processos de produção normativa que buscam justamente responsabilizar as empresas, seja na perspectiva da chamada responsabilidade social e empresarial, que não é a mesma coisa que direitos humanos em empresas. Vamos então estabelecer já essa distinção, e a agenda efetiva de direitos humanos em empresas, fazendo aí uma viagem no tempo sobre os principais marcos que se estabeleceram e também a correlação com as iniciativas que existem no âmbito nacional. E vamos estabelecer também alguns recortes, que seriam recortes com relação às populações mais atingidas ou afetadas, como se fala em espanhol, pelas violações de direitos humanos por empresas, seja dentro de uma perspectiva de gênero, de raça, questão também indígena, Vamos falar de iniciativas que sejam tanto a perspectiva de leis nacionais, como também da dinâmica dos chamados planos nacionais de ação, das iniciativas de lei de devida diligência no âmbito internacional e de todo esse processo relativo ao tratado internacional e os principais pontos, que se estabelecem ainda como lacunas, para uma efetiva, ou os obstáculos para uma efetiva responsabilização das empresas. Isso é interessante porque a gente faz um link direto com um processo, difícil também, de relação entre o direito interno e o direito internacional. E aí eu justamente falo também desse tema na disciplina de estudos da ordem internacional, que diz respeito a como que o processo de negociação de um tratado deve levar em consideração, e outras normas também, aspectos da soberania do Estado, chamada soberania do Estado, sua legislação interna, e como é possível harmonizar os dois âmbitos, e como isso se dá de forma concreta, dentro das organizações internacionais. Então, aqui a gente está no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, que é um órgão vinculado, não é um órgão principal das Nações Unidas, como a gente também vai analisar nos estudos da ordem internacional, mas ele existe desde 2006, e hoje ele está vinculado à Assembleia Geral das Nações Unidas, porque antes existia só os comitês dos tratados vinculados ao Comitê Econômico e Social, que tem muito menos destaque no organograma das Nações Unidas do que a Assembleia Geral. Então, de certa forma, o tema dos direitos humanos ganhou uma maior evidência com a criação do Conselho de Direitos Humanos. Hoje a gente vai ter a abertura da sessão, da 7ª sessão de negociação do tratado, que vai se dar até sexta-feira e vai começar com a fala da representante, da Alta Comissária de Direitos Humanos das Nações Unidas, para o tema de direitos humanos, que é a Michelle Bachelet, que é ex-presidente do Chile. Ela vai fazer a abertura da sessão e depois o presidente do grupo de trabalho
sobre empresas e direitos humanos vai ser reconduzido, né? Sempre isso se dá no início de cada sessão, é uma votação que é tradicional, né? Para que ele seja reconduzido ao cargo de presidente do grupo de trabalho. Atualmente, o Equador, né? Representante do Equador nas Nações Unidas exerce essa incumbência, esse cargo. E a gente vai acompanhar. Eu estou aqui como parte, né? Como uma parte da campanha global para reivindicar a soberania dos povos e combater a impunidade empresarial, que é o nome de uma campanha que reúne mais de 200 organizações e movimentos sociais de todo o mundo. E é muito interessante porque a gente também observa o quanto que é importante, apesar, né, de quando a gente aborda o direito internacional, a gente vê a importância dos estados, né, enquanto sujeito de direito internacional, e aqui justamente a gente tem a votação dos estados, que é determinante, né, o posicionamento deles, mas o quanto é importante a sociedade civil incidir sobre esses processos, como esses processos muitas vezes eles se alavancam, né, em razão de todo um ativismo da sociedade civil que às vezes está até muito melhor preparada do que muitos representantes dos estados, porque se você for pensar, por exemplo, na agenda dos direitos humanos das Nações Unidas, né, a gente tem diversos temas, né, são relatorias que versam sobre diversos aspectos, então às vezes as representantes diplomáticos não têm condições de se preparar adequadamente para todos os temas, ao passo que nós da sociedade civil em centros acadêmicos nos especializamos, né, nesses temas. Então, no caso de direitos humanos e empresas, a gente acaba vindo melhor preparado que muitos representantes dos estados, e a gente acaba fazendo uma incidência muito mais assim forte, né, e determinante nesses casos. Então a gente vai ter um processo de uma semana para, enfim, a chegada a conclusões gerais a partir de uma resolução a ser votada na sexta-feira. Na verdade, toda a negociação aqui vai girar em torno do terceiro rascunho, né, o draft 3, ou então terceiro borrador, né, como se fala em espanhol, que foi colocado para negociação pelo Equador, foi lançado dia 17 de agosto e vai ser agora negociado. Então as pessoas estão chegando ainda na sala, porque aqui ainda está cedo, né, em Genebra. Acredito que aí 5 horas menos no Brasil. Isso aqui, a sessão começa são 9h30, né, praticamente, e a sessão começa às 10 horas. Então vou dar mais um panorama da sala. Né? Eu tô aqui com o meu crachá, né, de acreditada como membro da sociedade civil. Bom, gente, eu vou deixar esse vídeo na plataforma. Semana que vem nós começamos com as aulas de direitos humanos e empresas regularmente. Vou deixar o plano de aulas até o final da semana na plataforma também, tá? Um forte abraço.